Olá! Olá! Está começando mais um Telejovem. Acompanhe os nossos destaques de hoje. Jovens de baixa renda são beneficiados por programa do governo federal. Para mim, me ajudou muito, né? Se for contar esse dinheiro que eu economizei. Você sabe quais as funções dos políticos? Em ano eleitoral, o Telejovem explica para você. Cultura de Rua promove inclusão por meio de iniciativas populares. Cadê sua conta? Cadê sua conta? E ainda, veja os principais eventos culturais da nossa semana na Agenda Cultural. Mas o lugar pede que quem viu o curumim brinca dentro da mata. O número de jovens com obesidade em Prudente chega a 11% e supera índice estadual. Quais as alternativas para superar esse problema? Eu mostro para você um projeto de acompanhamento nutricional que a Unoeste oferece. O Telejovem já está no ar. Você conhece a Identidade Jovem? É um programa criado pelo governo federal que beneficia jovens de baixa renda brasileiros. E para saber como e onde o documento pode ser usado, eu fui às ruas e conversei com 2 jovens que possuem o benefício. Arrumar as malas e, depois de um semestre cansativo na faculdade, viajar para ver a família e descansar. Com a Identidade Jovem, isso se torna mais fácil. Genilson Silva, estudante de Publicidade e Propaganda, é beneficiado pelo projeto. Ele, que é natural de Campos Gerais, em Minas Gerais, e se mudou para Prudente para estudar. São mais de 700 quilômetros e depois que eu consegui o ID Jovem, eu vou de Prudente até Passos, que é uma cidade próxima à minha, e aí de lá eu sigo para minha cidade. Olha, para conseguir o benefício eu não tive dificuldades, porque eu me enquadrava nos requisitos que o programa exigia. A dificuldade, ela vem um pouco depois, quando você já tem o benefício, que você precisa de uma programação, você precisa comprar as passagens com bastante antecedência para que não fique sem. A juventude de Presidente Prudente tem usado cada vez mais o ID Jovem. Gustavo Pereira, que faz mestrado de Geografia, descobriu o programa através de um amigo e conta como foi sua experiência. Eu super indico, porque para mim me ajudou muito, né? Se for contar esse dinheiro que eu economizei, até porque até o ano passado, né, eu estava na graduação, então era muito complicado ter esse dinheiro para viagem, fora o dinheiro, por exemplo, se for uma viagem de evento, para hospedagem diária, de alimentação, essas coisas. Como normalmente eu uso mais para ir para minha casa, eu economizo, por exemplo, eu teria que pagar 2 passagens. Essas 2 passagens, só de ida, sairiam em torno de uns R$70. E eu indo daqui para minha cidade, eu não pago nada, porque a empresa que eu pago, ela não cobra nem taxa de embarque. De 14 mil jovens entre 15 e 29 anos, 413 solicitaram a Identidade Jovem. O documento possibilita descontos em eventos culturais e esportivos, além de passagens gratuitas de ônibus entre estados. Juliano Borges, coordenador da Juventude de Presidente Prudente, explica os benefícios do documento. A importância do programa Identidade Jovem se dá ao fato dele possibilitar aos jovens acesso a vários benefícios, dentre eles uma viagem interestadual, também 50% de desconto em eventos culturais e esportivos. Então são os benefícios que o jovem pode ter, além também de dar a ele a gratuidade no Enem, dele fazer a inscrição no Enem. No município de Prudente, o programa ainda é novo. Funciona desde julho do ano passado, mas com as divulgações, a ideia é que o número de beneficiados só aumente. Para se cadastrar, o jovem interessado precisa procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, mais próximo de sua casa, fazendo requerimento do número de identificação social. As inscrições também podem ser feitas por meio do site da Caixa Econômica Federal ou do próprio aplicativo do benefício. Um aviso importante para aqueles que pretendem ingressar em uma faculdade neste segundo semestre. As inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, serão do dia 5 a 8 de junho. O programa oferecerá o maior número de vagas desde 2005. São 242.987 bolsas distribuídas em 2.976 instituições privadas.
Para mais informações, basta acessar o site do MEC no endereço siteproune.mec.gov.br. Neste ano, os eleitores vão às urnas elegerem políticos para funções estaduais e federais. A nossa equipe resolveu testar o conhecimento dos jovens a respeito das funções desses cargos. Acompanhe na reportagem de João Martins. Em menos de uma hora no calçadão de Prudente, procuramos e ouvimos vários jovens. Foi possível perceber que muitos deles não têm conhecimento nenhum sobre os cargos, funções e salários dos políticos brasileiros. Não sei exatamente o que eles fazem. O Senado ele pega os desejos que a população quer e ele vai tentar colocar em prática. Você sabe o salário de um deputado e de um senador? Também não, mas deve ser muito. Mas vocês buscam conhecimento sobre isso? Não. Eu não me interesso por política. Eu não me interesso muito pelo assunto de política, eu não procuro saber muito. Os jovens, na verdade, eles estão decepcionados com a prática política, né? Não é nem com a política em si, né? que tem que se entender num sentido mais amplo, mas há uma compreensão equivocada de política como sendo o exercício de uma prática política. Aí entra aí os bastidores, as negociatas, as mazelas da corrupção. Segundo os sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Brasil conta hoje com 513 deputados federais e 81 senadores. Já no estado de São Paulo, segundo informações do site da Assembleia Legislativa, há 94 deputados estaduais. O Telejovem explica agora as funções de cada cargo. O senador propõe, discute e veta leis. É quem aprova o orçamento da União e fixa o quanto as cidades, os estados e o país podem se endividar. Ele fiscaliza o governo federal e tem a atribuição de julgar o presidente, o vice, o comando das Forças Armadas e os ministros. Seu salário equivale a aproximadamente R$ 34 mil. O deputado federal propõe, discute, aprova ou veta leis de alcance nacional. Ele discute o orçamento da União e pode propor emendas para destinar recursos para uma cidade ou estado. Ele fiscaliza a aplicação do dinheiro do orçamento e a atuação do presidente. Também pode investigar denúncias através de CPIs. O salário do deputado federal é de aproximadamente R$ 34 mil, idêntico ao do senador. O deputado estadual propõe, aprova ou veta leis estaduais. Vota o orçamento proposto pelo governo do estado e fiscaliza a aplicação do dinheiro. Ele também fiscaliza a atuação do governador e de seus assessores. O salário é em torno de R$ 22 mil. Além de votar e eleger seus candidatos, cabe ao jovem exercer o seu papel de cidadão em cobrar e acompanhar o dia a dia da ação política, seja na sua cidade, no seu estado ou no seu país. De acordo com os prazos fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral, os partidos deverão realizar convenções entre 20 de julho e 5 de agosto, para a escolha dos nomes que vão concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual. O primeiro turno das eleições será no dia 7 de outubro. Ainda falando sobre política, os eleitores têm agora uma nova ferramenta para acessar o seu título eleitoral. Aqueles que realizaram o cadastramento biométrico podem encontrar o documento no aplicativo e-Título. Dessa forma, não haverá mais a necessidade da apresentação do documento com foto. O sistema permite o acesso a uma versão digital do título, por meio de um smartphone ou tablet. Mais informações no site www.tse.jus.br/justiça-eleitoral. No próximo bloco, número de jovens com obesidade em Presidente Prudente ultrapassa nível estadual. Saiba a diferença entre cultura de rua e cultura de massa. Ela amplia, ela pluraliza as possibilidades de tornar-se alguma coisa. Já escolheu o que fazer no final de semana? Fique ligado na nossa agenda cultural. A Clínica de Nutrição da UnoOeste oferece tratamento gratuito para quem deseja perder peso. O Telejovem volta já. Oh
Jovem está de volta para falar de esporte e saúde. Você sabia que, em comparação ao estado de São Paulo, Presidente Prudente está com porcentagem de jovens obesos acima do nível estadual? A reportagem é de Luana Mariano, com imagens de Brenda Oliveira. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 20% dos jovens estão com sobrepeso e que 10% são obesos no estado de São Paulo. Enquanto na maior cidade do Oeste Paulista, o Cisvan revela que, em relação ao público analisado, num total de 1.453 pessoas, 11% estão obesos e 19% com sobrepeso. Uma pessoa está com sobrepeso quando o seu peso está acima do nível desejado para a sua idade, altura e sexo. Já a obesidade é quando o seu índice de massa corporal está acima de 30, o que pode causar graves problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, entre outros. Paulo Otávio tem 20 anos e já chegou a pesar 157 quilos. A vida dele mudou quando começou a perceber que o peso estava causando distúrbios para o organismo e a estética também o incomodava. Quando pequeno, eu sempre tive muita dificuldade de praticar algumas atividades físicas. Eu não gostava também de praticar atividade física, eu comia bastante, eu era bem sedentário. Hoje eu tenho 5 hérnias de disco, 3 na lombar, 2 na cervical. Eu fui pré-diabético, tive pressão alta, colesterol alterado, triglicéridos e mais um pouco. Ter uma alimentação saudável e praticar exercícios são os primeiros passos quando o assunto é perda de peso, como explica a endocrinologista. O controle do peso é um controle para a vida toda. Então, assim, não existe essa história de eu emagreci, eu não preciso mais me preocupar. Então, a manutenção do peso ela é mais difícil do que a perda. Então, é muito melhor adotar uma alimentação saudável e um hábito saudável de praticar atividade física que possa ser mantido depois da perda de peso. Eduardo Lima explica o porquê é importante ter uma orientação profissional antes de iniciar qualquer tipo de atividade física. Primeiro, para que você tenha a noção correta de execução dos exercícios ou daquela prática que você vai procurar. O processo de perda de peso é demorado. Praticar vários exercícios ao mesmo tempo, sem o devido acompanhamento, também traz malefícios à saúde. Resolvi mudar e comecei a mudança, eu não queria ajuda profissional, eu queria fazer sozinho. E excesso de atividade física e má alimentação, achando que iria trazer uma perda de peso mais rápida, me trouxeram um problema que chama hipoglicemia. Então, às vezes eu estava andando na rua e do nada, caía por falta de açúcar no sangue. Aí eu comecei acompanhamento médico e agora não é tão frequente as hipoglicemias e as quedas de pressões. Qualquer pessoa que estiver observando que está acima do peso, o ideal é que procure um médico, que faça um exame clínico para ver se não tem nenhuma doença que esteja causando esse excesso de peso ou alguma consequência que já aconteceu por causa do excesso de peso, alguma doença que está associada com a obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o acúmulo excessivo de gordura corporal de um indivíduo é considerado um dos maiores problemas de saúde do mundo. E uma das alternativas para superar a obesidade ou o sobrepeso é o acompanhamento nutricional regular. O curso de nutrição da UNOeste oferece esse serviço por meio de um projeto de extensão. A repórter Beatriz Duarte tem mais detalhes. Olá, Beatriz. Há quanto tempo o projeto existe? Olá, Isabelle. Bom, o projeto de acompanhamento nutricional existe há 6 anos, com início em 2012. Ele é realizado pelos alunos do último ano do curso de nutrição, sob a orientação dos professores responsáveis. Por mês, a clínica realiza cerca de 300 atendimentos. Professora, qual que é a importância do acompanhamento nutricional para a perda de peso? Bom, o acompanhamento nutricional para uma perda de peso efetiva e duradoura é indispensável. Hoje a gente já sabe que as dietas restritivas ou as dietas da moda até podem provocar uma perda de peso momentânea, mas esse peso é logo recuperado e essa perda de peso então não é duradoura. Então a estratégia mais eficiente é o acompanhamento nutricional, no qual a gente vai trabalhar com uma reeducação alimentar, modificando os hábitos alimentares e os hábitos de vida para promover uma perda e manutenção do peso. Quais são os tipos de tratamento que a clínica oferece? A clínica de nutrição oferece 3 linhas de tratamento. A linha de nutrição clínica, onde são atendidos pacientes mais graves, que têm necessidade de uma dieta mais específica.
A linha de nutrição esportiva, onde são atendidos os indivíduos praticantes de atividade física ou atletas, e a linha de reeducação alimentar, onde a gente atende indivíduos que procuram a perda de peso, manutenção de peso e o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Além da UnoOeste, quais são os outros locais que o projeto atua? A gente tem também atendimento na UBS Brasil Novo, na ESF do bairro João Domingos, e também temos um atendimento em parceria com a Coordenadoria da Juventude de Presidente Prudente, no qual realizamos atividades de educação alimentar e nutricional com adolescentes da rede pública estadual de escolas, adolescentes do ensino médio. É necessário encaminhamento médico para iniciar o tratamento? Os agendamentos na clínica não necessitam de encaminhamento médico, apenas para a linha de nutrição clínica, no qual a gente precisa de um diagnóstico mais preciso do paciente. Mas para a nutrição esportiva e para a reeducação alimentar, só é necessário entrar em contato e agendar de acordo com a disponibilidade da agenda da clínica. Obrigada, professora. Os interessados em iniciar o tratamento devem entrar em contato pelo telefone 3229-1094. Beatriz Duarte para o Telejovem. Obrigada, Beatriz. Só uma correção, o acompanhamento nutricional ele não é um projeto de extensão, e sim um estágio supervisionado. Você sabe o que define a cultura de rua e qual a diferença entre ela e a cultura de massa? A repórter Caroline Luz conta para você. Autora do livro Padrões de Cultura, a antropóloga americana Ruth Benedict costumava dizer que a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. A sua lente enxerga a cultura de rua ou só a cultura de massa? O professor Nécio conta que a força da cultura de massa, que visa ao lucro e ao prazer momentâneo, é grande, mas existem outros caminhos. A cultura de rua ela oferece também alternativas, né, mostrando que tem outras possibilidades aí para essa geração que está chegando agora, né? Ela amplia, ela pluraliza as possibilidades de tornar-se alguma coisa, né? Enquanto a cultura de massa ela é o homogêneo, né? Com mais de 15 anos de experiência em cultura de rua, este produtor cultural critica a cultura de massa e não a vê como uma maneira de fortalecer valores locais. Ela é boa pro artista consagrado de destaque da mídia, porque esse sim é que vai fazer parte dessa política de eventos pontuais, né? Enquanto que o agente local, esse que no dia a dia carece de uma política municipal, uma política que se volte para aquilo que ele está fazendo, para a ação dele, né? Sobretudo o artista de rua, ele fica à mercê desse processo todo, fica meio que à míngua, né, da própria política pública de cultura do município. Aqui em Presidente Prudente, o slam é um movimento onde mulheres se reúnem para mostrar suas crônicas e poesias autorais, uma maneira também de expor que a cultura de rua tem seu espaço, o público. De polícia, tua cultura é de quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Venho acompanhar a galera nas poesias, mas também já batalhei nas poesias lá. Então é uma experiência bastante louca mesmo, não tem outra definição. E aí, na primeira vez que eu vim batalhar, eu fui campeã do slam. E aí incentivou mesmo, né, a vontade de escrever e de trazer a público, porque principalmente as minhas poesias traziam a questão do corpo, né, problematizava a questão da mulher. Resistir. Essa é a palavra que define o propósito da cultura de rua, uma ação tão significativa quanto qualquer outra, e que visa preservar o que temos de mais importante, a nossa identidade. Esse tipo de cultura em que a gente ocupa as praças, né, as ruas e tudo mais, é uma cultura muito criminalizada em Prudente. Então a gente ocupar esse espaço que é público, a gente ressignifica ele, desde o ponto de vista da segurança, né, até do ponto de vista da própria cultura, de conceber que essa cultura preta, marginal, é cultura também, é a cultura do nosso povo, é a cultura da juventude, né. Fragmentados de escolhas alheias, um ciclo que volta pra gente. Plantar e colher e plantar os frutos da mesma semente. O slam de poesias é realizado todo primeiro domingo de cada mês, às 6 da tarde, na Praça Adobe Usain, na Avenida Coronel Marcondes, no bairro do Bosque, em Presidente Prudente. O evento é gratuito e aberto ao público. E aqui em Prudente, várias opções de cultura e lazer estão disponíveis nessa semana. Veja os destaques.
O Sesc Termas exibe o filme Brincante, uma viagem musical pela obra de Antônio Nóbrega. Em um misto de ficção e documentário, o longa-metragem traz diversas expressões culturais brasileiras. É amanhã, às 7h30 da noite, e a entrada é gratuita. Estás com goteira no pulmão ou engarrafamento nas artérias? Estás com ferrugem nas juntas ou soltura nos intestinos? Até o dia 3, é possível visitar a exposição Novos Olhares na sala de convivência do Centro Cultural Matarazzo. A mostra conta com criadores dos alunos de cursos de artes visuais da UNOeste e homenageia o pintor Arcângelo Iannelli. É das 8h30 da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado, e a partir das 4 da tarde, em domingos e feriados. Na quinta, sexta e sábado, o Lar Santa Filomena promove sua tradicional festa junina. A partir das 7 da noite, comidas típicas, bingos, brincadeiras, quadrilha e música aguardam você. O lar fica na rua Luiz Carlos Ferrari, 125, no bairro Itapura 1. Não paga nada para entrar. E para fechar a semana, o Sesc tem a apresentação musical de Dani Andrade, homenageando a Tropicália, um movimento essencial na formação da identidade artística brasileira. Será no sábado, às 4 da tarde, na área de convivência. A entrada é gratuita. As nuvens por um momento, a brisa leve do mar. Bom dividir isso tudo com você. E o Telejovem de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!